Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de São Marcos. No livro de Mateus, Jesus é o rei. Em Marcos, Jesus é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem, e em João, ele é o filho de Deus. Marcos 3, começando na primeira palavra do primeiro versículo: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Em Mateus ele disse: se você pudesse salvar a vida de uma ovelha, você não salvaria a vida da ovelha? E um homem não é muito mais valoroso do que uma ovelha? E eles calaram-se. Versículo 5: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Nessa noite quero pregar alguns minutos sobre o tema Jesus Cristo e o caso da mão mirrada. O Senhor Jesus Cristo e o caso da mão mirrada. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministramos, eu peço que o Senhor nos ajude a pregar. Oro para que sempre diminuamos e o Senhor sempre cresça e nos ajude a fazer isso. Te agradeço pela tua unção que está aqui, tua presença que é pertinente. Te agradeço por isso. E oro nessa noite, em nome de Jesus, que toda palavra saia daqui ungida, e que as pessoas escutem com unção também a tua palavra revelada, que pode salvar a alma deles. E peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Se você nessa noite fosse para o Mar da Galileia, e muitos de vocês já foram até lá, e se você estivesse de pé no lugar aonde esteve aquela sinagoga, os arqueólogos descobriram as ruínas, o que restou da fundação. E se você estivesse ali olhando para a pedra que ruína e sob ruína, e foi destruído por um terremoto há muito tempo atrás, e olhasse então para o lago mais sagrado que o mundo já viu, o Mar da Galileia, e entendesse que era a sede de Jesus, Cafarnaum. Hoje está como uma das áreas mais bonitas do mundo, uma área pacífica e calma. Em cima daqueles montes, quando você sobe, de repente você vê então a visão do mar, do lago de Genezaré, ou do mar de Tiberíades, ou como é conhecido, o Mar da Galileia. Talvez não te afete ou não te afetou como me afetou, mas a primeira vez que eu vi, eu quase engasguei. Em volta desse lago sagrado, mais milagres foram feitos do que já foram feitos por toda a humanidade, por Deus através do homem em toda a história. Joséfos diz que nos dias de Jesus, possivelmente 250 mil pessoas viviam em volta daquele lago. Tinha Cafarnaum, tinha também Magdala, Betsaida. O lago cheio de peixes. Eles dizem que talvez 4.000 barcos ficavam pescando naquele lago na época de Jesus.
Ele se levantou um dia e falou daquelas cidades assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se as obras que tivessem sido feitas em você tivessem sido em Sodoma e Gomorra, há muito tempo sentadas em silício e cinza teriam se arrependido. E o mais irônico disso é que todas as cidades que ele visitou, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Magdala, sumiram, não sobrou nenhuma. A única cidade que a Bíblia diz que ele nunca pisou, talvez tenha pisado, mas a Bíblia não menciona, é a cidade de Tiberíades. Tem seu nome pelo imperador romano. Não sabemos que ele já pisou ali e ela está ali até hoje. Mas as cidades aonde fez seus maiores milagres e deu o maior número de iluminação a eles, e rejeitaram a ele, não quiseram ele, amaldiçoaram ele, negaram a ele, não existem mais, sumiram. Mas na sua mente eu quero que você imagine, se esforce para tentar ver essa cidade de Cafarnaum. Quero que você veja toda a atividade das pessoas ali. Viva com várias pessoas, se é que era do tamanho como Joséfo descreveu. Quero que você escute as notícias, enquanto toda a cidade tremia, na medida que o John falou há um instante atrás, com muita empolgação. Jesus voltou. Entra em toda a rua, traz uma empolgação e deixa as casas em alvoroço, entra nos negócios. Jesus voltou. E naquele sábado, ele vai até a sinagoga. Como mencionei há um instante atrás, os arqueólogos acreditam que as ruínas da sinagoga que você vê lá agora estão na mesma pedra de fundação que estavam lá quando Jesus esteve ali há 2000 anos atrás. E tenho 3 pontos simples na mensagem dessa noite. O homem com a mão mirrada, a igreja com um pano mirrado e o poder do homem que opera milagres. Quero repetir. O homem com a mão mirrada, a igreja com o plano mirrado e o poder do homem que opera milagres. Até arrepio. Em primeiro lugar, vamos olhar para o homem com a mão mirrada. A Bíblia diz que enquanto Jesus entrou na sinagoga aquele dia, de repente esse homem apareceu e uma das suas mãos era mirrada. A Bíblia descreve, quando você volta no grego original, a mão tinha atrofiado, tinha diminuído, tinha secado. Não havia vida nela, os dedos estavam ali somente para decorar, eles não se moviam. E a mão tinha entrado em uma posição como se fosse uma garra. Não tinha vida ali, o homem não tinha o que fazer com aquela mão, estava atrofiada, era um desperdício, mirrada. E o homem estava ali com a mão atrofiada, sabendo em seu coração que Jesus tinha o poder para libertá-lo. Tentei imaginar, tentei me colocar no lugar das pessoas que Jesus curou, e João diz que ele curou tantos que, se fossem escrever em livros, o mundo não ia poder conter os testemunhos de todas as coisas que ele fez. A vida do diabo era miserável naquela época, irmão, e é isso que a igreja tem que fazer hoje. A igreja hoje não está aqui para julgar quem é bonito ou não.
A igreja hoje não tem que construir prédios maravilhosos e falar: olha como a aparência dele é sagrada. A igreja tem que botar o diabo para correr. A igreja tem que libertar o cativo. A igreja tem que curar os quebrantados de coração. A igreja tem que abrir os olhos dos cegos. A igreja tem que pôr em liberdade os que estão oprimidos. A igreja tem que libertar aqueles que estão presos pelo poder das trevas. É isso que a igreja do Deus vivo tem que fazer hoje. Glória a Deus! Aleluia! Quero que você olhe para o homem com a mão mirrada. Ele é um tipo perfeito do mundo. O mundo não pode usar suas mãos e nem os olhos também. Ele tropeça, ele tenta e cai, tenta pegar algo e deixa cair e não consegue segurar, por causa do pecado. Ouviu bem? Ouviu bem? 10 milhões de alcoólatras nos Estados Unidos, 7 milhões e meio de bêbados, e nunca descobri a diferença entre um alcoólatra e alguém que tem problemas com bebida. Então temos quase 20 milhões de bêbados dirigindo nos Estados Unidos hoje em dia. O caso da mão mirrada. Quase 100 bilhões de dólares serão gastos em drogas, em maconha, em cocaína, heroína, só nessa nação. É uma batalha que a nação está perdendo hoje. Drogas estão acabando com nossos filhos, estão roubando as vidas dos jovens, que estão enviando milhares e milhões de pessoas para o inferno. É o caso da mão mirrada. O homem hoje parece não entender que não pode se salvar. Ele é um produto da queda, mas o homem não quer admitir isso. O homem quer olhar para a face de Deus e dizer: não existe Deus. E o homem pode se salvar. Sabe o que Jesus falou? Jesus olhou para aqueles homens que estavam ali e olhou para eles com indignação e disse: vocês não querem que eu cure esse homem e restaure a ele? Ele disse: se tivesse um cordeirinho morrendo no sábado, você ia salvar a ele, não é mesmo? Um homem não vale mais do que ovelhas? Aí vai a pergunta: o homem não vale mais do que ovelha? Veja bem, os humanistas seculares hoje dizem a nossos filhos nas escolas públicas, os professores falam para os estudantes nas faculdades e universidades, e muitos pregadores contam até de trás de púlpitos, que é a nova religião na América, o humanismo secular, que o homem é um produto do nada, e ele faz parte da massa, e quando ele morrer não vai para nada. O humanista secular te diz que você não tem alma. Você veio de um tipo de gosma há 10 trilhões de anos atrás, até que você se tornou uma verruga. E nasceram pintas na verruga, e depois saiu um olho ali. Se coçou e depois de milhões de anos se tornou então a orelha, falando que aquilo criou as ondas no ar. Sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. É tão mais fácil simplesmente pegar a Bíblia e abrir em Gênesis 1:1, aonde diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio Deus, no princípio Deus. É muito mais fácil e simples, porque é verdade. Mas os humanistas seculares falam que você não tem alma, que você é apenas um animalzinho. E as nossas crianças na escola pública literalmente chamam eles de animaizinhos. Dizem: você é parte do reino animal, não tem alma, não tem valor.
E o homem, de alguma forma, através de suas habilidades, trazer algum tipo de paraíso utópico. E ainda, enquanto estamos de pé ali, afundados em um desequilíbrio mental, vidas destruídas e 50% dos lares sendo destruídos. Só Deus sabe quantos viciados em drogas e bêbados e alcoólatras no inferno, porque a alma do homem se perdeu. O homem é um leproso moral. O homem está aleijado espiritualmente. Escute, o homem, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com toda a sua habilidade, com todos os seus avanços tecnológicos, o homem não pode trazer um instante de paz. Irmão, você pode ir para as boates até fechar o bar e ver o sol nascer enquanto viaja buscando outro bar e não vai encontrar paz. Você pode colocar e guardar dinheiro no banco até que ele esteja lotado, mas não compra um minuto de paz ou preenche a sua alma. Você pode estudar tanto até que não exista mais diplomas para se obter e você ainda assim não vai ter paz. Mas quando você chega a um altar em algum lugar e se ajoelha aos pés da cruz e pede que Jesus entre em seu coração e receba então a salvação do Senhor, você vai saber o que é viver de verdade. Aleluia! Um homem não vale mais do que uma ovelha? Na União Soviética não. Na China comunista também não. E existem muitos sociólogos nessa nação que diz que ele não vale mais do que uma ovelha. Mas Deus olha para você como algo que é mais do que um pedaço de carne para ser usado e descartado quando você estiver velho demais para produzir e você só sirva para comer. É por isso que o aborto é tão terrível. É por isso que é tão mortal, condenável e horrível. É porque eles dizem, é só uma lesma, é só um feto, é só um tecido, é só uma massa. Eu escuto aqui, se você falou isso, você é só um mentiroso, tá? No momento da concepção é uma alma viva. No momento da concepção passa a ser uma alma viva e viverá para todos sempre e uma alma eterna, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem não é mais do que uma ovelha. Nessa noite eu quero te perguntar, qual o seu valor? Você que está aqui hoje, você que me assiste pela televisão, qual é o seu valor? Pare para pensar, qual é o seu valor? Você pode estar aí sendo brilhante, sendo inteligente, talvez você contribuiu muito na indústria de valores, talvez você seja um educador, talvez você seja muitas coisas, mas qual o seu valor? Se você está em Hollywood nessa noite, não consegue dormir, levantou 2 da manhã e por um acidente ligou esse canal, você está sentado aí dizendo, eu sou alguém, eu sou uma das pessoas bonitas. Quão valioso você é, hein? Se você é o novo cômico nos Estados Unidos, você é engraçado porque pode falar muitas palavras feias. Isso te dá valor? Você joga futebol em um dos grandes times. Você sabe como bater cabeça. Isso te dá valor? Quanto valor você tem? Todos vocês aqui nessa noite, quanto valor você tem? Se você viver ou morrer, que diferença faz? Para pensar. Em Washington, você é um número em um computador. Só isso. Quem vai sentir falta de você? Se a sua mãe está viva, se seu pai está vivo, talvez sintam falta de você. Seu filho ou sua filha, se você tem algum filho.
Quem vai sentir saudade de você? Qual é o seu valor? É isso que Jesus falou ali. É isso que Jesus disse àquele bando de hipócritas. Ele disse: você não considera a humanidade valorosa. O seu valor está no seu sistema, na sua religião. O seu valor está em suas regras, em suas leis, em sua constituição. O seu valor está nos seus planos e na sua educação. Mas ele disse: esse homem aqui é um ser humano feito na imagem de Deus. É o que eu estou tentando te mostrar para o mundo. Você não é nada. Podem estar aí te enchendo de coisas boas, te elogiando e por aí vai, mas quando você acabar de servir seu propósito, ele vai jogar você no lixo como uma peça de roupa usada, como se fosse algo descartável. Ouviu bem? Ouviu bem? Você pode estar na alta hoje, mas quando o mundo terminar de te usar, e eles vão te usar rápido, eles vão te usar até que não sobre mais nada, e espremer a última gota de sangue e depois jogar você dentro da lata do lixo. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que estou falando. Você é um tolo de ouvir esses clamores deles. Entregue seu coração a Jesus. Ele olha para você como algo que fosse descartável. Eu odeio ser usado. Mas Satanás te usa, menina, até sua virtude sumir, até sua pureza sumir, até você estar suja, até sua bondade estar suja, e você se torna vulgar. Rapaz, ele te usa o bastante até que você esteja todo marcado de agulha e você não possa contribuir com mais nada. E você estica a sua mão e ela está mirrada. E o mundo já não te quer mais. Não se importam mais. Mas quero te dizer hoje que Jesus está na sinagoga. Aleluia! Eles não querem ele ali, mas ele está ali. Louvado é o nome do Senhor. Eles não querem ele ali. Ele não é bem-vindo, mas ele está lá. E eu quero te dizer que Jesus, independente do pecado e da podridão e da degradação e da sujeira, ele está nesse mundo, está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, não importa o seu pecado, vinde, pois arrazoamos. Ainda que os seus pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Jesus está na sinagoga. Jesus está na sinagoga. E esse mundo pode não querer ele aqui, mas ele está lá. Aleluia. Alguns de vocês queriam que sumíssemos, não é mesmo? Mas, irmão, eu tenho uma novidade para você. Estamos aqui para ficar. Estamos aqui para ficar. Glória a Deus, porque ele disse que o manso vai herdar a terra. O manso vai herdar a terra. Coloque sua mão na mão daquele que tem uma marca na mão da Galileia. Ele vai durar e ele vai viver, porque ele vai viver para sempre, e porque ele vive, eu também viverei. Glória! Glória! Glória, glória. Suegra, você empolga demais. Eu não me empolgo bastante. Se eu estivesse falando a respeito de uma pobre final de campeonato, eu admito que estaria agindo como louco, é verdade. Se eu estivesse falando da final da Copa do Mundo, eu seria um maluco, eu admito. Mas estou falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, que eleva os homens acima das trevas e planta seus pés em solo firme, aquele que põe sorriso no rosto do órfão, que quebra as correntes e quebra as cadeias do pecado, que liberta os pecados, que faz com que o bêbado fique sóbrio e que a prostituta fique pura. E eu vou bradar mesmo, porque ele disse que se o meu povo não me louvar, então as pedras vão clamar o meu nome e louvar o nome de Deus.
Glória! Eu não me desculpo pela minha exuberância de alegria. Porque eu não recebo a minha alegria um pouco do beisebol, um pouco do futebol, um pouco da praia, um pouco da Disney, um pouco das montanhas e um pouco de outro homem. Eu recebo tudo de Jesus, aleluia, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares. O homem da mão mirrada. Agora quero que você olhe para a igreja com o plano mirrado. Não queriam ele ali. Aqui está a sinagoga. Não estou pegando o pé na sinagoga. Os templos são iguais, as igrejas são iguais. Elas não querem ele. Se ele viesse nessa noite entrando em igreja após igreja, alguns iam querer e bradar até, mas a maioria não ia querê-lo. A maioria não ia querê-lo. A maioria não ia querer. Vou falar algumas coisas que são meio, um pouco controversas nessa noite. A maioria dos pregadores, atrás da maioria dos púlpitos, a maioria dos padres que estão na maioria dos púlpitos, não podem nem falar a um ser humano como ser salvo. Eles nem sabem como. Não tem a menor ideia de como ser salvo, como encontrar Jesus Cristo. A maioria das religiões são abominações aos olhos do Todo-Poderoso Deus. Agora, isso é meio difícil, mas vou repetir para você entender. A religião está falida, a religião está vazia. A religião não pode salvar o homem, não pode oferecer nada ao homem, e ela é apenas uma pedra de tropeço. A igreja de hoje se tornou um sistema de encaminhamento. Encaminhamos os doentes para o hospital, encaminhamos os bêbados para o Alcoólatras Anônimos, encaminhamos os com distúrbios emocionais para os psicólogos. A igreja, é ou não é? Estou falando sério, estou cavando fundo, estou falando a verdade. Encaminhamos o viciado em drogas para a clínica de dependência química. Encaminhamos o oprimido para os remédios. Encaminhamos os possessos para o asilo de loucos. Hoje encaminhamos os casamentos com problemas para o seminário de casamento. A igreja se tornou um grande sistema de encaminhamento. Tem algo errado. Estamos largando Jesus. Estamos largando a Ele. Ele ainda está vivo. Ele ainda tem o poder para curar a mão mirrada. Glória, aleluia. A religião não consegue, sistemas religiosos não conseguem, mas Jesus consegue. Pode glorificar Ele com palmas, estamos falando de Jesus mesmo. Sabe o que um rapaz falou para mim outro dia? Ele valia uns 400 milhões de dólares. Tentaram me destruir com toda a tinta, todos os jornais e o tempo em estações de televisão. E eu fui conhecê-lo. O mais estranho é que eu gostei dele. É assim que os cristãos são. Deixei ele morrendo de medo. Eu falei, por quê? Por quê? O que eu já fiz para você? Ele deu uma enrolada. A França estava comigo. O Jim Rance também estava.
E ele falou: pregador, e ele foi até sincero, foi honesto. Ele falou: eu vou te falar o que você quer saber. Ele disse: antes de você aparecer e apontar o dedo para a gente na televisão, ele disse: tínhamos nossas religiõezinhas, estavam funcionando muito bem. Ele falou: olha, falando de mim, eu não acredito muito nessas coisas, não sei se Deus existe, não entendo esse negócio de nascer de novo, mas eu me sentia muito bem a respeito do que eu tinha. E disse: os outros grandões da televisão também se sentiam muito bem. Aí ele disse: você apareceu e falou que a gente estava indo para o inferno. Ele falou: os outros falaram que se você não fizer o que é certo, Deus não te ama. Aí ele disse: os outros estão falando que se você não fizer a coisa certa, você pode ir para um lugar bem ruim, né? Aí ele disse: os outros dizem que se você não fizer o que é certo, vai ser excomungado. Ele disse: mas você fica apontando o dedo ali para a câmera de televisão e fala: você vai para o inferno. E ele falou: deixa a gente... Eu nem vou terminar a frase que ele falou. Porque sabemos que você pode estar correto. E se estiver correto, estamos em apuros. Eu falei brincando, mas irmão, estou certo, porque esse livro diz que se você não aceitar a Jesus Cristo, pois Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não na religião, não no pregador, não no padre, não na denominação, não em algum santo morto em algum lugar, mas crê nele. Você vai ter vida eterna. Você tem que crer nele e você vai ter vida eterna. Não tem outro jeito. Eu estava em Roma outro dia e eu estava ali na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e um professor da faculdade estava conosco, uma professora, e ela tinha alguns mestrados ou doutorados, e ela estava conosco faziam algumas horas e estávamos ali conversando. Então eu perguntei para ela: você é cristã? Você é salva? E ela disse: não sei. Eu não sei. Ela disse: eu sempre venho aqui e olha, se existe um Deus, eu nunca o senti. Eu não sei. E ela disse: por dentro eu me sinto tão mal. Queria ter certeza que existe mais do que isso. E ali na praça de São Pedro, eu e a Francis tivemos a oportunidade de levá-la até Jesus Cristo. E falar para ela que mesmo que a religião estivesse falida, Jesus estava na sinagoga. E Ele era capaz de restaurar. Falamos sobre o homem da mão mirrada, sobre a igreja do plano mirrado. E por um instante quero que você veja um pouco do poder do homem que opera milagres. Quando Jesus fez aquela pergunta: o homem não vale mais do que a ovelha? A Bíblia diz que se calaram. E os líderes religiosos que estavam ali, ele estava falando com eles, se pudessem teriam matado ele ali mesmo. Eles o odiavam. Quando fez aquela pergunta para eles, não podiam falar nada, não tinha resposta que podiam dar, porque sabiam que se condenariam. E a Bíblia diz que Jesus fez algo que nós não entendemos bem, mas você deve entender que ele era um homem, assim como Deus. A Bíblia diz que ele olhava para eles com indignação
E no grego quer dizer que ele estava com raiva. Ele estava bravo com aqueles líderes religiosos, porque ele sabia que eles não estavam nem aí para esse homem. Não estavam interessados naquele homem. Ira. O cristianismo que não piquirado com o pecado não é cristianismo de jeito nenhum. Recebo mais cartas de pessoas que dizem: não te entendo, você tem que pregar amor. Eu prego amor. É só isso que prego, é amor. Porque o amor verdadeiro também odeia o pecado. E o amor que não odeia o pecado, não odeia o pecador, mas odeia o pecado. Não é amor de jeito nenhum. E qualquer pregador que está atrás de um púlpito e fica deixando seu pecado passar e não deixa você ver o inferno pelo que realmente é, aquele homem não te ama. Ouviu bem? Qualquer padre ou pregador que se nega a pregar para você a palavra do Todo-Poderoso e te dizer a verdade, esse homem não te ama. Ele pode usar palavras inteligentes, pode usar palavras longas, mas não tem amor por você. É um mercenário. Mas um verdadeiro pregador do Evangelho fica nervoso com o pecado que está matando, está roubando, está destruindo e rasgando a vida de milhares de pessoas. Eu fico indignado com algumas coisas. Eu fico indignado com 1,5 milhão de bebezinhos que nem nasceram sendo assassinados no ventre de suas mães. Isso me deixa indignado. É isso aí. Eu fico indignado com os juízes da Corte Suprema que permitem que uma tragédia dessa aconteça. Eu fico indignado. Eu fico indignado com nossas cidades sendo transformadas em Sodoma e Gomorra. Isso me deixa nervoso. Fico indignado com os feministas que desaprovam o Deus dessa Bíblia e aprovam o que é pervertido. Isso me deixa indignado. Eu fico indignado com a sujeira que passa na minha televisão, na sala da minha casa, propagado por esses vagabundos aí da rede de Nova York, do meio do entretenimento. Eu não gosto disso não, e acredito que mais pessoas na América estão ficando indignadas. Estou nervoso com o lixo que meus filhos aprendem nas escolas públicas, que viemos de macacos, desconsiderando Deus. Isso me deixa indignado. Estou indignado porque nas escolas públicas dessa nação os 10 mandamentos não podem nem ser pendurados nas escolas. Estou indignado com isso. Estou indignado quando chega e aparece um ser ignorante que é diretor, manda embora um treinador de futebol porque ele orou com o time dele antes do jogo. Isso me deixa indignado. Você está me ouvindo? Chegou a hora dos cristãos dos Estados Unidos da América ficarem indignados com a sujeira, com o pecado que está destruindo o nosso país, e os políticos que estão mandando para o inferno várias pessoas. Nós, como filhos de Deus, temos que nos levantar e falar que estamos cansados, estamos indignados e não aguentamos mais isso. Jesus olhou para eles indignado. Veja bem, o mundo não entende uma igreja assim. Estamos acostumados a lenga-lenga. A paz, amado. Deus tem misericórdia. Creio que Jesus não vai na maioria das escolas dominicais em muitas igrejas. Deus nos dê pregadores com coragem,
Nos dê pregadores nesta nação que pregam chorando, alguns pregadores que pregam com poder, alguns pregadores que pregam com força, alguns pregadores que pregam com a unção do Espírito Santo, alguns pregadores que vão botar o diabo para correr e botar o inferno para tremer. Nos dê pregadores com o poder de Deus na alma deles, pregadores que se levantou como D.L. Moody que pregou e os pecadores tremeram, que pregam como Charles Finney pregou até que o inferno tremeu, que prega como Jonathan Edwards pregou até que o inferno bateu em retirada. Você disse o que eu ouvi você dizer? Você ouviu mesmo o que foi que eu falei? E se calaram. Tiveram bom senso? Um pouco, não muito. Eu queria estar ali. Eu gosto desses confrontos de tarde, sabe? Eu sempre gostei do Matt Dillon quando ele saía assim, ó, e arrebentar. Sempre gostei, eu ficava empolgado demais. É bem melhor do que aquele assim, ó, eu vou dançar aqui, sei lá o que aquele doido faz na televisão com aquela luvinha na mão. É Beat It, que é o nome da música que ele dança, né? É muito melhor do que Beat It, tá? Oh glória, aleluia. Rapaz, Jesus está de pé ali com fogo, e aquele bando de hipócritas bobões estavam ali, se encolheram, e aquele homem estava ali parado. Glória, aleluia. Dava para ouvir qualquer barulhinho naquele dia, lá na sinagoga de Cafarnaum. Meu Deus, eu queria estar ali perto. Eu queria ter estado ali. Dava para ouvir o coração das pessoas, ó. Um demônio falou assim pro outro: eu vou embora. Aleluia, aleluia. Eu estou falando de Jesus. Estou falando do Filho de Deus. Estou falando do quarto homem que esteve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Estou falando do homem que é capaz de curar os doentes, ressuscitar os mortos e andar nas águas. Glória! E ele fala. Aquele homem destroçado, aquele esfarrapado, arrebentado, destruído, um pedaço da humanidade, quebrantado, sujo. Eu quero explicar para você, se eu conseguir. Era assim, o álcool tem te matado, as drogas também, você não sabe para onde ir, você está preso. Estou te falando que Jesus está na sinagoga, e que Ele te ama, e que Ele ama você bêbado, e que Ele ama você drogado, Ele ama você devasso, Ele ama você, odeia o seu pecado, mas te ama. E Ele não salva você no pecado, mas do pecado. Se você der a Ele uma oportunidade, Ele te ama. E talvez mansamente Ele diz: estende a tua mão. E ele estica o braço, e já estava distorcido, seco, atrofiado, morto e sem vida alguma ali, já fazia tanto tempo. Mas Deus é quem está falando: estende a tua mão. E ele então vai com a mão, endireita o braço e com toda a força tenta, todo mundo olhando. Quando de repente
os dedos começam a se mover, e a mão começa a endireitar, e a carne começa a voltar, e ele começa a movê-la, e ele diz: meu Deus, eu estou bem, olha só, aleluia, eu estou bem, glória, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Oh, e Paulo, olha para ele, olha para ele, olha para ele. E aquele bando de hipócritas mortos, presos pelo inferno, saíram dali e fizeram uma reunião para ver como iam matá-lo. Mas ele disse: olha aqui, ele está falando isso para você hoje. Você vale mais do que um cão. Você vale mais do que uma ovelha. E o Filho do Homem veio para salvar aqueles que estão perdidos. Foi uma noite fria em Detroit, no Michigan, muito fria, nevando. A temperatura do lado de fora estava caindo, mas o templo Brightmoor estava lotado. Sexta-noite, 1970. Tinha sentido o dia inteiro, sentindo em meu espírito que Jesus estaria ali naquela noite. Eu sabia. Enquanto juntavam as pessoas, encheram todas as cadeiras, pessoas de pé perto das paredes, arrumaram cadeiras a mais, encheram tudo que é parte daquele templo, até os corredores, o lugar onde o coral ficava. E Deus ungiu esse pobre pregador para pregar naquela noite. Foi um outro caso da mão mirrada. Quando abaixei minha cabeça para orar, centenas e centenas abaixaram a cabeça, e quando pedi que viessem, vários deles começaram a vir. Eu nunca ouvi, nem orei com ele. Ele estava para se tornar uma das vozes mais poderosas em meio à associação de homens de negócios evangélicos na América e no mundo. Deus ia abençoá-lo muito. Mas não se engane, nessa noite ele tinha a mão mirrada, estava drogado, estava usando drogas, engolindo umas 100 pílulas por semana. Estava sofrendo e não conseguia largar as drogas. Era o inferno ou o céu, a prisão, a escravidão ou a liberdade de Jesus. E como vários outros, ele desceu até o altar. Ele era rico. Quando veio, se ajoelhou ao meu lado esquerdo. E o que o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta e os médicos e os conselheiros nunca conseguiram fazer. Jesus disse: estenda a tua mão. E naquela noite, instantaneamente, de uma forma maravilhosa e milagrosa e poderosa, ele foi liberto instantaneamente pelo poder de Deus, para nunca mais tocar outra pílula. Livre. Esse é o Jesus que eu prego. O caso da mão mirrada. Você decide nessa noite. Eu não posso te julgar. Mas se há uma mão mirrada, se há alguém que está confuso nessa noite, um coração esfriou e está endurecido, ele está dizendo: estenda a tua mão e ela será curada como a outra. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, te agradeço, te amo, te adoro.
Tropeçando em minhas palavras, eu tentei o meu melhor para demonstrar ao Senhor da forma que o Espírito Santo deseja que o Senhor seja demonstrado. Nessa noite eu peço que o Senhor fale com todo o coração nesse lugar e pela televisão também. E nos dizem que mais de 50 milhões de pessoas estão assistindo esse programa. Mas sei que o Senhor não lidar com eles como grupo, mas um de cada vez. E peço que o Senhor fale com todo o coração, toda a vida, toda a alma e todo o espírito. E peço em nome de Jesus, de cabeças baixas e olhos fechados. Eu não consigo entrar em seu coração, mas Deus pode. E quero te perguntar, você está cansado de promessas não cumpridas, decepções, frustrações, confusões? Pense no que eu estou falando. Sim, estou cansado, irmão Suegra, mas não quero desistir da minha forma de viver. Quero continuar me segurando a cervejinha, as boates por aí, ao dinheiro desonesto, ao sexo ilícito, à perversão e às prisões. Quero me segurar a isso. Você pode se segurar, mas vai te destruir, vai acabar te destruindo. Nessa noite estou falando, você pode falar, se eu vier para Jesus, Ele vai tirar isso de mim? Não vai não, mas Ele vai pedir para você entregar. Mas Ele te dá algo melhor. 1 bilhão, 1 trilhão de vezes. Não tem como descrever com palavras. Ele chamou de vida eterna. Pedro chamou de alegria incomparável, cheia de glória. Paulo disse que não sabemos nem da metade. Quantos aqui hoje, e até os pela televisão, você não está vivendo bem, está na direção errada. É o caso da mão mirrada outra vez. Jimmy Swaggart, preciso de oração. Preciso de oração, não estou vivendo corretamente, fazendo o que é certo. Ore por mim, levante sua mão para que Deus veja. Não vou te envergonhar, eu prometo, levante a mão. Centenas de pessoas, levantem as mãos, por favor. Estou vendo vocês levantando a mão nas arquibancadas agora. Por favor, aqui do meu lado direito. Estou vendo, obrigado. Ore por mim, não estou vivendo corretamente. Até lá atrás, muito obrigado. Aqui do meu lado esquerdo, nas arquibancadas. Ore por mim, preciso de oração. Quero que todos se levantem, por favor. Se levantem. Deus, com grande convicção, venha sobre esse lugar nessa noite. Com grande convicção, venha sobre esse lugar nessa noite. Eu sei que existem milhares de pessoas de Deus nesse lugar e sei que existem milhões de pessoas me assistindo pela televisão. Estou pedindo a todos vocês para orar agora. É o maior altar do mundo. C.M. Ward usou esse termo por muitos anos, falando da hora do avivamento. E ele estava correto. Irmão Ward, se você está assistindo, ore por nós hoje. Enquanto continuamos com o maior altar do mundo, e Jesus começa a tocar e alcançar, tocando o mundo, para que milhões orem e que uma grande convicção venha sobre vidas e corações. Vou pedir a todos vocês que levantaram as mãos aqui na linda cidade de Orlando, quero que você venha. Vou te pedir para descer até aqui. E vou te pedir para ficar de pé aqui. Satanás vai tentar te parar. Me escuta aqui. Todos vocês de pé aí, quero que vocês olhem para a pessoa do seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente, e pergunte a ele se ele conhece a Jesus. E se não conhecer, venha até a frente com ele. Se eles já conhecem, olha ao seu redor. E se você não conhece a pessoa, pergunta se ela conhece a Jesus. E diga que você vai descer até aqui com eles hoje. Enquanto o Espírito de Deus se move, eu quero que todos venham. Filhos, tragam suas mães. Filhas, tragam seus pais. Pais, tragam seus filhos que não têm Jesus. Amigos, tragam seus amigos que não têm Jesus enquanto eles cantam agora. Venha. Bring them on in, that's it. Bring them on in, that's it. Hear my
supply. The case of the withered hand, each saying, stretch it forth and I'll make it whole. Sing it now, Thomas, sing it. Savior, mighty Savior. Eu creio que todos que estão assistindo pela televisão, que de alguma forma você pode sentir o lindo e maravilhoso Espírito de Deus que está vindo desse grande coliseu aqui em Orlando, chegando ao mundo inteiro. Eu creio que você pode sentir, e eu também creio que milhares de vidas serão transformadas hoje. Eu creio nisso. Jesus disse: estende a tua mão. E você vai entregar a Ele atrofiada e torta, mas Ele vai restaurá-la, vai ficar boa como a outra. Espiritualmente falando, é nisso que eu creio. Agora quero que você olhe rapidamente para o irmão Swagger. Todas as vezes que estou diante das pessoas que estão à beira da salvação eterna, eu começo a tremer e oro para que Deus me ajude a dizer as palavras corretas. E eu preciso falar para você que Deus te ama demais. Eu, irmão Swagger, sim, você, Ele te ama. Veja bem, alguns dos adolescentes que estão aqui hoje, dentro de você, você se pergunta se alguém te ama, e Deus ama. Olha, se Ele ama você, é a única coisa que importa, e tudo vai dar certo. Outros aqui sentem: eu preciso de ajuda, não vou conseguir continuar assim. Você veio à pessoa correta. Jesus está dizendo: estende a tua mão. E nessa noite Ele me mandou te dizer que quer te dar uma nova vida. Uma vida novinha. Ele é o único que pode te ajudar a começar de novo. Essas resoluções do ano novo não funcionam, votos não funcionam, mas Ele pode te ajudar a recomeçar. O pródigo pode voltar para casa. A moeda perdida pode ser achada. A ovelha perdida pode voltar para o rebanho junto com as 99. Ele está te procurando e te achou. E Ele te ama. Vou fazer a oração do pecador nessa noite. Você nem tem que orar para ser salvo, mas meio que sei o que você precisa dizer. E quero que você diga isso e creia. Não só repita palavras, pois isso não vale nada. Falar que foi até a frente e repetir o que Jimmy Swagger falou não vai valer de nada. Mas em seu coração, seja sincero e tome a decisão de segui-lo o resto da sua vida. Agora abaixe sua cabeça, por favor, e feche os olhos. Vocês pela televisão, quero, por favor, aonde quer que você esteja, abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. E quero que você ore comigo. E Ele vai entrar na sua sala, na cozinha, no hotel, aonde for, aonde você trabalha, até dentro do seu carro que você está dirigindo, ou no avião, quando você ligou a televisão. Ele está chegando. Vamos orar. Ore comigo e repita em voz alta: querido Deus do céu, sou um pecador. Espiritualmente falando, eu tenho a mão mirrada. Não posso me salvar. Hoje me disseram que Jesus está passando aqui. Preciso da sua ajuda. Estou indo até o Senhor. De acordo com tua palavra,
Romanos capítulo 10. Com a minha boca eu confesso a Jesus Cristo. Em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora muda a minha vida. Eu peço tudo em nome de Jesus e de acordo com Sua palavra, eu creio nesse momento. Estou lavado, estou limpo, estou mudado, eu estou salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. It was amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but